paz do Senhor, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Tainara e hoje nós vamos estudar sobre o que os apóstolos disseram. Você sabe o que eles disseram? Não? Quer descobrir? Então fica até o final dessa aula e feche os seus olhos aí na sua casa agora, porque nós vamos orar e pedir para que o Espírito Santo nos ensine todas as coisas nessa manhã. Amém? Então ora comigo. Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, Tu, Pai, que é Deus presente, que está conosco todos os dias, Espírito Santo do Senhor que habita em cada um de nós, que convence os corações, nesse momento, Senhor, nós estamos em Tua presença, nós pedimos, Pai, para que o Senhor venha falar conosco nessa manhã poderosamente, Pai, transformando as nossas vidas, mudando os nossos conceitos, Pai, trazendo luz para a nossa mente e fogo para o nosso coração, Senhor, que a mensagem que nós vamos ouvir aqui venha nos encher de graça, de sabedoria e de ousadia, Pai, para testemunhar a todo mundo quem é o Senhor e o que o Senhor fez por nós. Deus, essa aula é Tua, Pai. Fala, Deus, conosco poderosamente e abundantemente, da forma como o Senhor deseja falar, ama falar e se revelar ao seu povo, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Pré-adolescentes, queridos alunos, visitantes, sejam bem-vindos à nossa aula de número 9. Bom, para você que já tem acompanhado a nossa lição, que tem acompanhado as nossas aulas, nós já estamos na lição de número 9, e esse trimestre nós estamos estudando sobre a Bíblia, um livro inspirado. Então, cada das lições que nós estudamos, nós falamos algo acerca das Escrituras. Nós começamos falando sobre revelação, depois nós falamos sobre inspiração, depois nós falamos sobre divisão da Bíblia. Enfim, nós estamos numa trajetória muito emocionante, muito saborosa de conhecimento das Escrituras. Por isso, se você perdeu alguma aula, ou se você não sabe muito sobre essas coisas que eu acabei de falar, eu quero convidar você a estar clicando no card que vai aparecer aqui em cima, para você ter acesso a todas as aulas dessa lição, dessa revista que está maravilhosa. Não perca, viu? Bom, nós estamos hoje estudando o episódio 9. Aí na sua revista é o que os apóstolos disseram. E hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre o que os apóstolos disseram. Mas eu já quero começar com uma dúvida, uma pergunta, uma indagação para cada um de vocês. O que significa a palavra apóstolo? Tempo na tela. O que será que significa a palavra apóstolo? Vem cá, plantinha, você vai me ajudar agora. Aí. Bom, se você conseguiu responder, mas está com dúvida, ou se você não conseguiu responder, eu vou te falar. Apóstolo vem do grego e significa enviado ou mensageiro. Esse é o sentido restrito da palavra, ok? Como assim? O apóstolo é aquele que leva uma mensagem com as características de quem o enviou. O apóstolo é aquele que tem autoridade. Bom, nós vamos falar hoje um pouco mais sobre os apóstolos de Jesus, aqueles que foram enviados por Jesus para pregar ao mundo. Professora, mas todos nós somos enviados por Jesus para pregar ao mundo. É verdade. E aí que nós temos uma divisão. Para que a gente entenda todo o contexto da aula, nós precisamos deixar algo bem definido. Nós somos, sim, em certos sentidos, apóstolos de Cristo porque levamos a mensagem de Cristo. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, somos pequenos cristãos. Isso é verdade. Mas apóstolo, no sentido que a revista quer trazer, que a lição quer trazer, no sentido restrito da palavra, no sentido restrito da função que Jesus designou, foram 12. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho quem foram esses homens, o que eles faziam e o que eles pregavam, ok? Nós vamos descobrir por que
eles têm esse título de apóstolos, beleza? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, nós vamos ler capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7. Você vai descobrir quem eram os apóstolos de Jesus e qual era a função de cada um deles, tá bom? Vamos lá. Para quem chegou agora na nossa aula, a gente tem um desafio. Quem está esperto já está procurando aí. Eu vou perder hoje porque eu estou falando, né? Mas se você encontrar aí o versículo da Bíblia, você pode falar, achei aqui no chat ou nos comentários, se você está assistindo essa aula depois, e colocar a página, tá bom? Eu vou correr aqui para ver se eu consigo encontrar antes de alguém. Mateus, capítulo 10. Encontrei. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Para quem tem a Bíblia devocional do Robert McShine, que é uma Bíblia onde os versículos, onde os capítulos, onde os livros... Achei. Para quem está usando a Bíblia do Robert McShine, está na página 53. Gente, essa Bíblia aqui é uma Bíblia devocional. Então, ela pega os livros da Bíblia e divide por datas, tá bom? Para que a gente consiga ler toda a Escritura durante um ano, o Novo Testamento 2 vezes e o livro de Salmos 2 vezes. Se você quiser adquirir essa Bíblia para que você possa ler toda a Escritura durante um ano, você pode vir aqui no link que está abaixo, que tem mais informações sobre ela. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes, presta atenção. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo: É chegado o reino dos céus. Leia também o versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebestes, de graça dai. Jesus vai continuar dando algumas instruções para os discípulos dele, nesse envio que ele está fazendo com os seus discípulos, ok? Mas nós vamos nos atentar apenas a estes versículos para que a gente venha entender um pouquinho mais sobre a lição de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês como curiosidade é essa imagem que está aparecendo para vocês agora, com o nome dos 12 discípulos de Jesus, dos 12 apóstolos de Jesus, que está aparecendo para que vocês fixem um pouquinho aí, vocês tentem gravar quem são estes apóstolos. Viu quem são os 12? Mas será que todo mundo sabe quem são os 12? Não? Sim? Vamos perguntar? Chegou a hora de perguntarmos a alguém que não está aqui agora. E quem vai responder é o editor. Editor, me fala aí, quem são os apóstolos de Jesus? Pré-adolescentes, a paz do Senhor. Então eu aqui de novo, a editora Amanda. Para quem não me conhece como editora, eu sou Amanda, ou pode me chamar de tia Amanda também. Então, pessoal, eu tô aqui, pois foi me lançada a pergunta de novo pela professora Thay. Como é que vai ser? Quem são os 12 apóstolos? Você sabe? Mas eu quero compartilhar para vocês uma curiosidade também sobre isso e sobre mim. Quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, eu fiquei pensando assim, gente, eu sei de tantas coisas e coisas que são bobas, tipo, quais são os novos filmes, novas séries, novos jogos que estão sendo lançados, ou talvez, na época que eu gostava mais de esportes, eu sabia a escalação de todos os jogadores. E você que conhece um pouco de esporte sabe a quantidade de jogadores, são mais ou menos uns 11 jogadores por campo.
Então, pessoal, eu pensei assim, gente, eu preciso gravar mais coisas da palavra de Deus. E aí eu falei com Deus, eu estabeleci no meu coração em gravar o nome dos 12 apóstolos, o nome dos 12 discípulos de Jesus. Eu fui lá, pesquisei, anotei, li os evangelhos, coloquei no meu caderno e gravei. E também você pré-adolescente, pode também gravar isso, porque vai servir de muita importância para você. Então, um desafio é lançado, né, professora Thay? É importante para eles também. Vamos então comigo, para depois vocês fazerem um vídeo, olha só, falando o nome dos 12 apóstolos. Vamos lá. Nas mãos assim mesmo, vamos lá. Primeiro, Simão, ou Pedro, né? André, que eles eram irmãos, Simão e André. Tiago e João eram irmãos, filhos de Zebedeu. Nós também temos Mateus, 5, já falei. Bartolomeu ou Natanael. Filipe. Nós também temos Judas Tadeu. Tiago, filho de Alfeu. Nós também temos Simão Zelote. Nós também temos Tomé. E temos Judas Iscariotes. E aí? Fácil gravar, né? É só você, ler, anotar e vai conseguir também. Vamos lá? Vamos todo mundo gravar o nome dos 12 apóstolos? O desafio é lançado e cumprido, hein? Foi um prazer estar aqui com vocês de novo. Tchauzinho para adolescentes. Até a próxima. Muito bem, editora linda, maravilhosa. Você acertou. Parabéns. Estes são os apóstolos de Jesus. E vocês perceberam, pré-adolescentes, que eram 12? Olha só. Jesus, ele escolhe 12 apóstolos e não é por acaso. Toda a Bíblia está carregada de significados, simbologias. Tudo isso nos encanta muito. Sabe por quê? Me fala aí. Quantas tribos tinha Israel? 12. E quantos filhos tinham Jacó, que eram chamados dos patriarcas de Israel? 12. Uau! A escritura, ela é maravilhosa. Tudo nela tem um sentido. Os 12 patriarcas, eles eram os líderes do povo de Israel, conhecidos, tanto que as tribos levaram os seus nomes. Eles eram os pais das tribos do Antigo Testamento. No Novo Testamento, Jesus, ele escolhe, o próprio Deus vai escolher 12 discípulos, 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos vão levar uma mensagem a todo mundo. E quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra, esses 12 apóstolos, eles estarão aí, assim como a figura, né, dos 12 patriarcas, eles estarão como os líderes, né, das novas tribos de Israel. Glória a Deus. Pré-adolescentes, nada na escritura é em vão. Como o próprio Jesus disse, nem um tio, nem um jotinha do alfabeto aramaico, nada na escritura é em vão. Deus não gasta a sua palavra falando coisas que a gente não precisa ouvir. Tudo que está aqui por um motivo específico, está aqui para um motivo especial para as nossas vidas. Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que esses 12 apóstolos foram escolhidos por Jesus. Mas será que todos eles eram iguais? Assim, todos eles falavam de um mesmo jeito? Será que todos eles tinham uma mesma personalidade? Todos eles eram calmos, serenos e tranquilos? Ou todos eles eram um pouco mais bravos? E aí? Será? Bom, pré-adolescentes, não. Cada apóstolo tinha uma característica. Cada um dos apóstolos de Jesus, ele carregava dentro de si aquilo que ele era, o seu ser. Enquanto Pedro já era mais explosivo, Pedro já era uma pessoa de respostas rápidas. A maioria das perguntas que Jesus faz, Pedro responde prontamente. Pedro ali normalmente é o líder, ele fala, ele quer comentar sobre algo. Ele está presente em muitas passagens. Nós temos também João,
que é chamado ali de o discípulo do trovão, o filho do trovão, e depois ele é o apóstolo do amor, ok? Então era uma pessoa que tratava as pessoas mais assim, meus filhinhos, né? Ele tinha um carinho mais assim, especial com as pessoas. Nós temos pessoas que eram cobradores de impostos, publicanos, enfim, temos várias pessoas, vários apóstolos, um era pescador, o outro já tinha uma condição melhor. Todos eles eram diferentes, cada um deles com as suas próprias características. E Jesus, ele escolhe esses apóstolos assim, dessa maneira, por um motivo muito especial. E mostra para mim e para você nessa manhã que quando Deus, ele nos escolhe por amor ao seu Filho Jesus, ele não nos escolhe e exclui aquilo que nós somos. Ele usa quem nós somos a favor do seu reino. Ele transforma aquelas coisas ruins que nós fazemos, com certeza, apaga os nossos pecados, apaga as nossas transgressões. Então, aquele que era bravo, aquele que era irritado, hoje não é irritado mais, mas ele usa as nossas características, o nosso jeito de falar, a nossa forma de pensar, a fim de que o reino dele avance, a fim de que o reino dele vá muito além. Olha, Pedro, ele era uma pessoa que ele não tinha muitos estudos. O Espírito Santo capacitou Pedro de uma forma extraordinária ao escrever a sua carta, mostrando a ele as revelações sobre os séculos vindouros. Mas Pedro, colocando nos termos de hoje em dia, ele não era o aluno mais inteligente da turma, tá, pessoal? Pedro tinha uns erros ali, principalmente na gramática, bem profundos, né? Tipo, nós vai, nós vem. Era um grego bem ralinho mesmo que Pedro tinha. Enquanto Paulo, que foi um apóstolo chamado apóstolo fora do tempo, o apóstolo nascido depois de todo mundo, que foi um pouquinho depois mesmo, ele já era uma pessoa culta, falava várias línguas, era uma pessoa muito estudada. E Deus usou tanto Pedro, tanto Paulo, para falar aos nossos corações, para transmitir a sua revelação geral. Hoje, nessa manhã, eu quero perguntar para você, como que o Senhor tem usado a sua vida para abençoar a vida de outras pessoas? Como você tem permitido que o Senhor te use? Como você tem se entregado ao Senhor a fim de que Ele use a sua vida para abençoar outras vidas? Olha, eu não sou uma pessoa muito tecnológica, eu não sei montar um robô, enfim, eu não sou dessa área. Eu sou de outra área, eu tenho outros dons, outros talentos. E Deus usa a minha vida por conta da disponibilidade que eu entrego a Ele. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Já outras pessoas, como o pastor Evander, que tem facilidade com tecnologia, ele estudou sobre isso, Deus usa ele para construir recursos para abençoar a igreja, no sentido tecnológico. Nessa manhã, eu quero perguntar para você, porque eu sei que você é uma pessoa única, você é uma pessoa cheia de propriedades e características únicas que nenhuma pessoa do mundo tem. Como que você tem permitido que o Senhor use isto para o reino dele, para a glória dele? Se disponha, pré-adolescente, se disponha a fazer algo para o reino de Deus, para a glória de Deus, para abençoar a vida de outras pessoas. Vivam uma vida, pré-adolescentes, que reflita algo na vida de outras pessoas e não apenas na sua. Use os seus dons e talentos não para ficar lá jogando o dia todo, mas para fazer a diferença na vida de um outro alguém. Sabe o que é muito legal da gente perceber aqui? É que quem escolheu eles foi Jesus. Jesus mesmo diz, né? Eu vos escolhi a vós e não vós a mim. Nessa manhã, né? O mesmo Jesus que escolheu aqueles apóstolos, ele escolheu morrer por você. Ele escolheu te salvar. Você já escolheu esse Jesus? Você já se entregou a esse Jesus? Se você ainda não fez isso, pré-adolescente, Jesus está de braços abertos para te receber, para transformar a sua vida, transformar a sua história, para te batizar nas águas, batizar com o Espírito Santo, te encher do Espírito Santo, para que você venha fazer exatamente o que os apóstolos de Jesus, eles fizeram. Mas o que eles fizeram, professora?
Para a gente descobrir isso, a gente vai ter que abrir a Bíblia em Marcos 16 e nós vamos ler o versículo 15. Mais uma vez, um desafio para vocês. Vamos ver quem encontra primeiro. Marcos 16. Eu acho que vai ser eu, hein? Encontrei Marcos 16. Está na página 196. Vamos ler? E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A ordem que Jesus deu foi clara. Eles precisavam anunciar o evangelho aonde quer que eles fossem. Se eles fossem para Samaria, eles precisavam pregar o evangelho na Samaria. Se eles fossem para Roma, eles precisavam pregar o evangelho em Roma. Aonde quer que eles fossem, eles tinham uma ordem: preguem o evangelho. Testemunhem aquilo que vocês viram. Mas o que eles viram? Eles viram os milagres de Jesus, eles viram Jesus morrendo, eles viram Jesus ressuscitado, eles viram Jesus subindo aos céus, eles viram tudo aquilo que Jesus falou. Esses apóstolos, eles foram testemunhas oculares. E o que é uma testemunha ocular, professora? É testemunha que usa óculos? Não, menina. Testemunha ocular é aquela que presenciou, aquela que viu o que estava acontecendo. Existem muitas testemunhas no tempo de Jesus que não viram os milagres de Jesus. Eles ouviram, por exemplo, os apóstolos pregando. Eles testemunharam desta forma. Ou eles estavam por perto, ou eles estavam presentes, mas as testemunhas oculares é aquela pessoa que viveu no mesmo tempo, viveu aquilo exatamente no momento em que aconteceu. E os apóstolos de Jesus, esses 12 apóstolos de Jesus, inclusive, uma pergunta para vocês. Jesus, ele teve 12 apóstolos, inclusive Judas, que traiu a Jesus. Mas depois que ele trai a Jesus, que ele vai lá, joga as moedas no templo e tira a sua própria vida, o que acontece com esse apóstolo que ficou, essa cadeira que ficou vaga, por assim dizer? Porque agora eles são em 11. Quem foi que assumiu o lugar de Judas? Vocês sabem? Tempo na tela. Enquanto vocês estão pensando, vamos fazer um sorteio para alguém responder para a gente quem foi. Quem vai responder é um professor. Ó. Um professor. Olá, meu nome é Marta e o discípulo que substituiu Judas foi Matias. Bom, se você respondeu como esse professor, parabéns, você acertou. Foi Matias quem substituiu o lugar de Judas. Judas, ele traiu a Jesus. Judas, ele desconsiderou o chamado de Jesus. Judas, ele se rebelou. Ele seguiu as suas próprias vontades. Foi usado por Satanás para ser aí a pessoa que iria trair o Cristo, o Salvador do mundo. E ali, quando os apóstolos eles se reúnem para decidir quem vai ficar no lugar de Judas, é feito ali uma decisão, e aí, direcionados pelo Espírito, eles escolhem a Matias, ok? E olha que interessante, Matias só pode ser considerado um apóstolo, por quê? Porque ele estava com Jesus, ele viu, ele ouviu o que Jesus falava. Ele era uma testemunha ocular dos milagres de Jesus. Ele viu Jesus subindo aos céus. Então, só por esse motivo, ele pôde ser considerado um apóstolo de Jesus. Ok? Mesmo outras pessoas que vão ser chamadas de apóstolos, eles são chamados de apóstolos no sentido de mensageiros, aquele que envia a mensagem, aquele que leva, que transmite uma mensagem, mas os 12 apóstolos de Jesus são apenas estes, ok? Por conta dessas características que eu falei para vocês. E o que eles testemunharam para o mundo todo? Eles testemunharam tudo aquilo que Jesus havia feito. Mas eles testemunharam só assim, Jesus cura, Jesus salva. É claro que não, né, pessoal? Não. Muito além de falar, eles faziam. Então, olha aqui o que Marcos vai continuar dizendo depois que o versículo 15 diz: Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O versículo 16 diz assim: Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será
condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Continua. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguiam. Os apóstolos, eles não foram pregar apenas com palavras, mas com palavras e com ações, porque é isso que segue aqueles que creem em Jesus. É muito triste ver pessoas hoje em dia que não acreditam mais nos dons, que não acreditam mais nos milagres, não acreditam mais nas curas. Eles dizem assim, não, isso era para os apóstolos. Não, no tempo dos apóstolos tinha mais, era diferente. Coisa nenhuma, pessoal. Jesus mesmo está dizendo que aquele que crê será salvo, e esses sinais seguirão aqueles que creem. Isso aqui que Jesus está dizendo para os apóstolos é para mim e para você também. Os apóstolos, de forma alguma, poderiam pregar sem poder. Pensa, você falar para alguém que Jesus pode curar ela, mas você não crê que Jesus pode curar. Pensa você falar para alguém que Jesus pode salvar, mas você não crê que Jesus pode salvar. E se você crê que Jesus pode curar, então ore para que essa pessoa seja curada. E era exatamente isso que os apóstolos faziam. Eles acreditavam, eles pregavam e eles ministravam isso sobre a vida das pessoas. Então, se eles viam uma pessoa que estava endemoniada, eles expulsavam o demônio. Se ele via as pessoas que estavam doentes, eles oraram por cura no nome de Jesus. E estas coisas testificavam que eles eram filhos de Deus, que eles eram seguidores de Jesus. Pedro não realizava milagres como aquele que ele fez na Porta Formosa para aquele aleijado em seu nome. Olha, eu sou Pedro, eu estou fazendo isso. Muito pelo contrário. E ele diz, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno levanta e anda. E é para isto que eles foram chamados e nós somos chamados, para fazer todas as coisas no nome de Jesus. E isto ainda é para os nossos dias. E não para as pessoas que estão velhas, não para as pessoas que são jovens. Isto é um chamado para você que crê em Jesus, independente da idade que você tem. Porque não é o seu poder, não é a sua força, não é a sua capacidade, mas é a de Jesus. É no nome dele que todas as coisas acontecem. Então imagina se os apóstolos eles vão pregar sem mostrar, sem revelar ao mundo o poder de Deus. Sem testemunhar com fato, com obra, aquilo que eles estavam pregando. Só indo para lá e falando, olha, Jesus fez isso, Jesus aquilo. Então, que Jesus faça agora também. Ele não está vivo? Ótimo. E era exatamente isso que eles faziam. Eles testemunharam para o mundo todo. Olha o que 1 João 1,3 diz. Diz assim, o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então, João estava escrevendo que aquilo que eles viram e ouviram, isto eles estavam anunciando para todas as pessoas, para que eles também fossem participantes deste mistério. E como eu disse para vocês, essa missão, ela permanece até hoje. Nós sabemos que nos nossos dias, os apóstolos não estão presentes. Os apóstolos, eles já morreram. E todos eles morreram por causa de Cristo, ok? Por causa da mensagem que eles carregavam. O apóstolo é aquele que toma essa ideia e ele leva consigo aonde quer que ele for. E por causa dessa mensagem, eles morreram. Algumas pessoas, né, hoje em dia se denominam apóstolo. Não é o nosso costume, tá? Mas o sentido que eles querem usar é desse sentido de mensageiro, tá bom? Mas esses apóstolos, eles já não existem mais, ok? Eles estão no céu nesse momento. E
O que ficou foi a mensagem que eles deixaram. É a inspiração que o Espírito deu a eles. E o testemunho que eles nos deram com as suas vidas. Porque nós também somos chamados para testemunhar para todo mundo. Nós também somos chamados para anunciar as boas novas de Jesus. Nós também somos chamados para mostrar ao mundo todo o poder de Deus, como os apóstolos fizeram. Nós também temos um chamado. Nós também temos uma ordenança. Porque nós somos seguidores de Jesus. Que belo exemplo esses apóstolos nos deram. Cada um com as suas incapacidades, cada um com os seus defeitos, mas eles lutaram para viver uma vida santa. Lutaram dia após dia, eram homens de oração. Tiago, ele era chamado de joelho de camelo, de tanto que ele orava. Por meses ele orava interruptamente. Sabe, os apóstolos, eles entregaram suas vidas. Nessa manhã, Jesus tem chamado eu e você para entregarmos nossas vidas também. Eu sei que muitos de nós talvez não iremos morrer pela causa do Evangelho, mas nós somos chamados a entregar, como se fôssemos morrer. Morrer para nós mesmos, carregarmos a nossa cruz e levarmos e anunciarmos esse tão precioso Evangelho de Cristo. É gratificante saber que o Deus Todo-Poderoso nos chama, nos convoca para uma obra tão extraordinária, para uma obra tão especial quanto essa. É gratificante poder ser participante dessa obra de Deus, dessa graça que Deus preparou para nós. É precioso pensar, eu sou participante do reino de Deus. Minha vida é um canal de bênção na vida de outra pessoa. Eu sou testemunha de Cristo. Eu sou testemunha de tudo aquilo que Deus fez. Esse é o chamado de Jesus para nós nessa manhã. Os apóstolos, eles imitaram Jesus em tudo quanto ele fez. E nessa manhã, nós somos chamados para imitar Jesus em tudo quanto ele fez também. Cristo perfeito nos chama à perfeição, a viver com ele, a viver por ele, a viver eternamente junto dele. É muito gratificante. E agora eu quero te perguntar, você já entregou sua vida a Jesus? Você já vive uma vida profunda com ele? Você já tem intimidade com ele, você já é uma testemunha dele. Quando as pessoas olham para você, eles já conseguem ver Jesus. Ele fala, nossa, eu vejo Deus em você. Você é uma testemunha de Jesus. Todos os dias você está lutando contra os pecados que habitam dentro de você, tentando ser perfeito como Jesus era perfeito. Lutando para viver da forma como ele é. Sabe, pré-adolescentes, essa é uma manhã de reflexão para mim e para você. De pensarmos e olharmos para o céu e, meu Deus, reflita nesse momento. Aqueles que querem ser testemunhas do reino de Deus, aqueles que querem ser testemunhas, anunciar para o mundo inteiro o que Jesus fez, você pode também ser participante. Você tem um desejo? Apenas ore. Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração a Ele. E se disponha. Se entregue. Sirva a Ele numa igreja. Sirva a Ele na sua rua. Sirva a Ele na sua escola. Sirva a Ele na sua casa. Amém? Vamos orar então? Aqueles que tomaram essa decisão, eu quero orar por sua vida. E você que ainda não tomou, não deixe para a última hora. Não deixe para amanhã. Esse é o momento. Hoje é o momento. Amém? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa palavra, por essa mensagem. Senhor Deus, eu peço que o Senhor venha estar operando uma obra na vida destes, Pai, que tomaram essa decisão, que querem te servir de verdade, Senhor, que querem testemunhar verdadeiramente quem é o Senhor, que o Senhor fez. Ah, Deus, batiza eles com o Espírito Santo, enche eles de ousadia, de poder para testemunhar, de dons espirituais, Senhor.
Ah, Deus, que sejam homens e mulheres que te amem, que te amam, que te conheçam, Senhor, que busquem a Ti dia após dia, Pai. Nós te clamamos, Deus, nós te pedimos, Pai. Nós ansiamos, Pai, para que o Senhor manifeste o seu poder novamente, todos os dias, mais e mais. Deus, ajude-nos, Pai, com teu poder, Pai, com tua graça, Senhor. No nome de Jesus, ó Deus, amém. Calma, calma, que a aula não acabou. Agora temos um momento muito, muito, muito especial, que é o momento da oferta. Aqui embaixo está aparecendo os dados da igreja, Pix, PicPay. Fica à vontade para estar ofertando com alegria, com amor, com gratidão no coração. Você que não tem aí dados conta bancária, Pix ou PicPay, você também pode estar trazendo sua oferta, entregando aqui na igreja. Nossa, prof, eu moro tão longe, eu só vou uma vez na igreja na semana, o restante eu acompanho online. Não tem problema, traz a sua oferta do mês inteiro e fala, essa aqui é a minha oferta do mês inteiro, eu estou dividindo, R$10, eu estou dividindo, quanto que dá 10 dividido por 4? R$2,50 para cada dia e é isso, e você entrega o tesoureiro e tá tudo certo, não tem problema. Professor, é 10 centavos minha oferta, não tem problema, todo mundo pode ofertar segundo aquilo que propôs no seu coração, tá bom? Eu desejo que o Senhor te abençoe, abençoe você, abençoe sua família poderosamente. Senhor Deus, abençoe as pessoas que ofertaram nesse momento, abençoe os alunos que assistiram a aula até aqui. Jesus, guarda-os e dê a eles um ótimo domingo em tua presença. No nome de Jesus, amém.